Olá, estamos aqui em frente à Arena CIT no HSM Expo 2018 e aqui no palco acabou de descer Paulo Câmara, que falou sobre os 5 desafios para escalar a agilidade e que talvez você não esteja vendo na sua companhia. Paulo vai falar rapidamente com a gente sobre o assunto. Paulo, os pilotos Agile costumam dar muito certo, muitos bons resultados nas empresas, não só resultados como soluções interessantes, mas também engajamento e satisfação das equipes que estão envolvidas, né? As empresas geralmente se empolgam e resolvem escalar e os resultados não ganham a escala. Quais são os erros mais comuns? Eu tentei trazer aqui 5 perspectivas que a gente observa de uma maneira meio que bem geral na maior parte das grandes empresas com as quais a gente trabalha. Acho que todas elas estão ligadas ao que eu chamei ali dos sistemas profundos das empresas, que são engrenagens, são funções que estruturam a empresa da maneira como ela é hoje em dia e que quando desafiadas por um novo modelo que quer crescer, se mostram muitas vezes como ofensores disso, né? Então eu falei do modelo de orçamento, né, que tipicamente nas grandes empresas é um modelo que ele acaba favorecendo as estruturas de silo, são processos longos, complexos, né, que também acabam tirando muita flexibilidade e agilidade das grandes empresas. Eu falei sobre a gestão média, né, aquela camada da empresa que está entre o frontline e o nível executivo, que são as pessoas que efetivamente operam o negócio como ele é hoje em dia, são os guardiões dos processos conforme existem, provavelmente são as pessoas que os definiram e que, de novo, se não são bem conectadas nesse processo de escalar agilidade e transformação, podem também dificultar muito esse avanço. Falei também sobre a capacidade de você dar autonomia real para os times, né? Times autônomos é o que todas as grandes empresas buscam nessas iniciativas de escalar, transformação e agilidade, só que à medida que isso cresce, dar essa autonomia se torna uma coisa mais difícil, né, para o gestor. Falei dos modelos de incentivo e avaliação de performance das pessoas, que são fundamentais, né? As empresas muitas vezes têm modelos de incentivo que acabam incentivando competição, de que maneira eu migro para modelos que incentivam mais colaboração, que eu acho que tem mais a ver com esse modelo de agilidade. E no final eu falei de mudança de cultura, mas isso é meio lugar comum, né, falar de que é necessário mudar a cultura, mas um pouco da maneira de mudar a cultura, né? De não ir numa estratégia mais tradicional, de definir que nova cultura é essa, ágil, digital, etc., traduzir isso num conjunto de comportamentos e aí fazer um modelo de empurrar esse novo conjunto de comportamentos para as pessoas através de treinamentos, eventos, comunicação, que só isso não é suficiente, que deveria ter uma abordagem diferente para fazer essa mudança ser real mesmo na prática. Falando em abordagem, a CIT tem um olhar muito bem embasado para solucionar cada um desses erros. Fala um pouco sobre essas soluções. Eu acho que a gente vai buscar muito no pensamento Lean, né, na filosofia Lean, que surge lá na Toyota, no Japão, e depois se popularizou, muitos dos princípios que nos guiam em torno, né, desses desafios. Mas não só lá também, acho que tem muito aprendizado também, por exemplo, no mundo do empreendedorismo, da inovação, que precisa ser traduzido para o conceito da grande empresa, para você não vir com ideias ingênuas ou que funcionam só de maneira mais local. Falando de maneira, de repente, mais prática, em relação às 5 coisas lá que eu coloquei, né, sobre modelos de orçamento, eu acho que tem inúmeras referências de modelos de orçamento que são muito mais dinâmicos, eles realocam os recursos da empresa de maneira muito mais dinâmica, à luz de resultados, permitindo ali repriorizações, né, de maneira mais constante. São modelos também em que eu vou, por exemplo, essa é uma inspiração que vem desse mundo do venture capital, do empreendedorismo, em que eu vou aumentando o tamanho da minha aposta, né, o volume de recursos à medida que essas iniciativas vão crescendo, e eu vou aprovando isso à medida que essas coisas vão acontecendo. Acho que existem alternativas para atacar isso. Sobre modelos de avaliação de incentivo e de performance, também acho que tem várias boas referências de modelos que são mais colaborativos, no sentido que eu tenho mais metas de times e menos metas de pessoas, modelos de avaliação que, de novo, são muito mais frequentes e não são
unilaterais, né? Não é só o líder dizendo ao liderado no que ele precisa melhorar, mas é o time dizendo para essa pessoa como é que ela se torna um membro melhor ali, né, daquela equipe. Sobre autonomia, eu acho que tem modelos de autonomia, mas ao mesmo tempo com direcionamento, né? Não é aquela autonomia de deixar fazer o que quiser, é uma autonomia dentro de limites que sejam estabelecidos, né? Clareza de visão, de qual é o sucesso esperado, e aí sim aquela equipe, aquelas pessoas têm a autonomia para descobrir a melhor forma de fazer, né? Acho que é encontrar esse meio termo. Sobre gestão média, também, hoje essas pessoas que ocupam essas posições de liderança nas empresas são todas, via de regra, pessoas muito boas, muito competentes, não estão lá à toa. Então, deveriam ser as pessoas que estão à frente dessa iniciativa de transformação, porém, em novas cadeiras, né? Como os líderes dessas mini empresas que vão surgindo, como líderes desses times autônomos, ou num papel mais de construtores de competências em escala, né? Acho que são modelos diferentes que surgem à medida que a gente vai escalando esse processo. E sobre mudança de cultura, é muito forte o princípio do aprender fazendo, né? Que vem de conceitos mais profundos lá do Lean, de que se eu espero ter uma nova cultura, eu deveria tentar mudar a segunda-feira das pessoas, mudar o trabalho que elas fazem, um método, porque esse método vai induzir novos comportamentos que vão provavelmente gerar novos valores que levam a uma nova cultura. Então, de maneira resumida, acho que é por aí que a gente tentaria endereçar esses desafios que eu coloquei. Todos esses pontos que o Paulo falou, a palestra dele na íntegra vai estar disponível nos canais da CIT, e aí tem um vasto conhecimento aí distribuído e dividido com a gente sobre cada um desses pontos, e aí sim, a partir disso, se pode começar a pensar em como dar os primeiros passos. Mas para as pessoas que estão nos ouvindo agora, Paulo, quem se identificou com esses desafios, encontrou ressonância nessas soluções, mas não sabe por onde começar, quais são as dicas? Eu acho que é começar. Eu acho que e a gente acredita muito nesse do aprender fazendo, né? Acho sim, vale a pena se inspirar, conhecer um conjunto de coisas, mas de que maneira você consegue testar elas rápido, né? Acho que isso vem também não só do Lean, né? O processo contínuo de PDCA, Plan, Do, Check and Adapt, vem também desse mundo da inovação, do empreendedorismo, né? Ciclos curtos, os seus MVPs. Então, se eu quero testar um modelo novo de avaliação de desempenho, como é que eu consigo testar isso rapidamente, numa escala menor, e usar esse processo como um processo ali de aprendizado que vai fazer com que eu chegue no melhor modelo, né? Então, a gente acredita muito nisso, escolher um escopo limitado e ali naquele escopo limitado fazer uma mudança radical, né? E aí, à medida que essa mudança radical ela vai evoluindo, ela vai crescendo, eu vou pegando outros escopos adjacentes e fazendo também mudanças radicais neles, transformações mais profundas mesmo. E aí sim, ganhando a escala que tanto se deseja. Obrigada, Paulo Câmara. Agradeço a você que está nos assistindo e assista nossos conteúdos nos canais da CIT.